Eu acho muito bacana no mandato dele como ele desenvolve a função atípica, aquela função assessora, então recolhe as demandas, o verdadeiro síndico do município, que nós sabemos que muitos vereadores são assim. E é um prazer, né, ter participado tanto dos seus cursos e acompanhar aí para poder atender a demanda da população. Até tem uma frase no primeiro dia da minha mãe que eu usei na tribuna e falaria novamente, que foi assim: eu não acredito que o meu filho é um vereador depois de eleito. E assim, eu até comentei, nem eu. Uma vez eu recebi uma pessoa no meu escritório e ela tinha muito o interesse de ser candidata. Essa pessoa que eu recebi no escritório, ela tinha muito interesse. E aí eu falei assim: você quer ser candidata ao quê? Não, eu quero ser candidata a deputado. Ah, deputado estadual, federal? Não, federal. Eu falei assim: e eu acho que seria bacana você tentar a eleição para vereança, né? Você poderia ser eleito. Não, vereador para mim é muito pouco. Agora, você me dizer que vereador é um parlamentar de segunda categoria, você veio no lugar errado. Episódio do Legislativo Podcast. Hoje falando sobre o papel do vereador nas demandas do dia a dia da população e do município. Vem comigo! Eu sou Mônica Lopes e hoje nós estamos começando mais um episódio aqui do Legislativo Podcast, um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, o IBPOM. E se você quer conhecer os nossos serviços, o famoso método vereador atuante, que hoje nós estamos, inclusive, recebendo aqui um convidado super especial, que é nosso aluno lá no MVA, e também conhecer a primeira pós-graduação do Brasil, Prática em Poder Legislativo, é só apontar a câmera aí do seu celular para o QR Code e acompanhar as informações oficiais. Nosso convidado aqui hoje é uma pessoa super especial, nosso aluno no MVA, vem aí do empresariado local, do comércio local, tem uma história super legal na vida do empresariado local. E depois se aventurou pela vereança. Eu acho muito bacana no mandato dele como ele desenvolve a função atípica, aquela função assessora, que conversa com a população, recolhe as demandas, o verdadeiro síndico do município, que nós sabemos que muitos vereadores são assim. Então, com vocês hoje, o vereador Cleverson Rocha, de Iporã, Paraná. Cleverson, seja muito bem-vindo ao Legislativo Podcast. Muito obrigado, professora Mônica, é um prazer estar aqui realmente aí apresentando aí esse início do Legislativo e realmente aí acredito que seja um síndico mesmo lá e é um prazer, né, ter participado tanto dos seus cursos e acompanhar aí para poder atender a demanda da população. Que legal, eu sempre falo isso, né? Às vezes você acha que você vai entrar na vereança, que você vai ter sossego, você vai ter que começar a fazer uma terapia, né, para ter sossego. Mas isso é um pouco do dom, da missão que a gente leva na vida, de saber tratar a população, de saber cuidar do nosso município, que é o lugar que a gente mora, né? A gente não mora em Brasília, ninguém mora na União, nós moramos nos municípios. E eu vejo, Cleverson, no seu mandato, esse cuidado com o município, esse cuidado com o munícipe, esse cuidado com o cidadão. E eu queria que você contasse para nós onde tudo isso começou. Você é uma pessoa que vem de uma família política, de uma carreira política. Conta um pouquinho da tua história, como foi chegar até a vereança lá no seu município de Iporã, no Paraná. O desafio foi grande, porque não é de família de políticos, realmente a família é de empresários, né? Tanto meu pai, meu irmão, então começou essa história aí. E essa vontade de participar junto com a população nasceu com uma associação comercial, né? Eu tive uma participação muito bacana, uma experiência que eu falo assim para mim que hoje eu considero uma das maiores na minha vida, que modificou bastante e me aproximou da população, tanto dos empresários como também dali dos funcionários e pessoas da cidade. Então ali que iniciou essa vontade de se comunicar e percebi que tinha esse espaço, né, para poder auxiliar ainda mais a população. A gente começou com o empresariado, mostrando um resultado, graças a Deus foi bem aceito a população e os comércios. E por que não, né, na política? Eu brincava que eu acho que eu não vou gostar. E eu já estou começando a ficar preocupado, doutora. Algumas pessoas falam, você está gostando? Aí que vem. Eu estou amando, realmente é uma fase da minha vida que todas as ações que eu estou fazendo, eu estou gostando muito. Então, realmente é um grande desafio, porque é uma área nova.
Mas a cada dia eu percebo que a gente pode crescer e atender a população. Você usou um termo muito bacana, que é a questão de ser síndico. Então, é aquele que se preocupa com a população. Então, eu viso muito eu fora da vereança, que é o empresário, que é quando nós podemos cobrar, que nós queremos mudanças, nós queremos um prefeito que traga resultado, nós queremos vereadores que tragam. E hoje eu estou nesse momento, né? Então, o que eu quero entregar para essa população é justamente isso. Eu quero, nesses 4 anos aí, mostrar um resultado. E eu posso dizer que isso começou nesse MVA. Porque sempre você brinca que a gente não pode ser uma sardinha, né? A gente tem que ser um tubarão. Então, isso me gravou bastante no início do mandato, que realmente eu não quero ser mais um vereador, eu quero mostrar resultado. Então, isso o MVA me mostrou que dá para fazer isso. Eu falo por que o MVA me mostrou. Porque no dia a dia, ele não mostra. Se nós acompanharmos a velha política, a forma antiga, ela mostra que não, que ela está engessada a alguns formatos. E eu percebi que não, né? E eu acho que eu estou buscando isso e espero contribuir mais com toda certeza. A gente chega lá, né? Que sempre foi assim, né? Mas nós vamos chegar lá ainda, Cleber. Você me dizer, fui eleito e agora? Mas conta um pouquinho para nós. Às vezes as pessoas, eu sonho desde menininho ser vereador, tô com esse sonho. Tô com sonho desde menininho, desde criança. Às vezes eu acompanho os vereadores nos eventos e ele vem com o filho, você tá com a sua filha aqui também no estúdio, né? Exato. E eu falo assim, olha, a sucessão vem forte. E como é legal as pessoas, os filhos, a família irem se interessando pelo assunto, né? Eu tenho a minha sobrinha também, que desde muito pequena acompanha esse crescimento nosso na vereança. E às vezes ela fala, tia, eu falei com uma amiguinha minha e o tio dela é vereador e eles te conhecem. E eu perguntei para ela, você sabe o que faz um vereador? Então, assim, para nós é muito gratificante, porque não é como um médico, não é como um advogado que está no dia a dia. Apesar da importância do vereador, né, Cleverson? Muitas vezes, quantos vereadores são eleitos e nunca nem sequer estiveram numa sessão na Câmara Municipal. Não que isso seja um erro, mas é a forma como a educação para a cidadania é colocada ainda no nosso Brasil. Você só acaba conhecendo quando você chega lá. Mas como foi o dia que você acordou e falou assim, não, conversei com a minha família, arrumei um partido, agora eu vou ser candidato a vereador em Iporã? Isso começou com simples conversas mesmo com outras pessoas. E como a liderança, igual você disse, será que você queria ser vereador? Não, eu sempre pensei em liderar algo que fizesse a diferença. Até um lema que eu usava muito na campanha é justamente isso, né? Fazer a diferença, não ser mais um. Por isso que eu simpatizei com o Sardinha e o Tubarão, né? Porque eu não quero ser ali a Sardinha, né? Então, eu quero fazer a diferença. Então, realmente, eu tinha almejava liderar algo maior, né? Mas muitas pessoas pensam que eu queria muito ser vereador. Não. A minha intenção é fazer a diferença e ajudar outras pessoas, de alguma forma. E a vereança surgiu por não ter uma opção de indicar uma pessoa para ser um vereador ou um prefeito, para ter o apoio. Porque eu sempre acreditava assim, nós precisamos cobrar. Reclamar não vai dar resultado. Nós precisamos cobrar. Mas nós vamos cobrar quem, doutor? Nós vamos cobrar ali, né, os políticos, né, estaduais, né, federais? Não, né? Vamos começar no município. Então, nesse momento, eu tive a ideia de termos uma representação do comércio, de uma pessoa do empresariado. Tá. Porque esse já está acostumado a mexer com gestão, né, se preocupar com o comércio e tal. Então, como funcionou muito bem a forma que nós, né, fizemos a gestão na associação comercial, nós queríamos levar isso para o legislativo, que é uma pessoa que iria lutar por nós lá, ou representar o comércio, as empresas e aquele movimento que estávamos fazendo, né? Então, nós queríamos colocar um nome. Foi onde a gente percebeu a dificuldade, né? Primeiro, de listar líderes. Quando eu fiz um curso empresarial de líderes, a primeira pergunta que foi feita lá é assim, enumere pessoas de sua cidade que são líderes natos, né, que você visualiza como líderes. E eu fiz isso nessa época para a gente detectar líderes lá. Mas percebemos que iríamos ter dificuldade. Então as pessoas falam, o Cleverson, ele já queria muito ser vereador. Foi planejado, não, né? Não foi. Para ter ideia para quem nos assiste,
a minha intenção é que nós tivéssemos uma pessoa que pelo menos representasse inicialmente 200 votos. Eu sempre acreditei que uma pessoa com 200 votos ela já teria um peso para defender algo para nós com o executivo. Então foi aí que nasceu da gente ter um nome. Mas, no finalzinho, como te contava, um dia antes, né, nós poderíamos ter uma indicação de uma pessoa, mas essa pessoa ela não confirmou essa participação. E como eu que tinha feito essa movimentação de participação, não pude fugir daquele momento de liderar como vereador. Até tem uma frase no primeiro dia da minha mãe, que eu usei na tribuna e falaria novamente, que foi assim: eu não acredito, né, que o meu filho é um vereador, depois de eleito. E assim, eu até comentei, nem eu. Porque realmente, até um dia antes, eu não tinha tomado a decisão de ser vereador ou estar vereador, né, como nós costumamos dizer. Então, hoje, estando, né, como vereador, qual é a minha obrigação? É liderar e a bandeira de fazer a diferença. Então, assim, como eu não planejei ser um vereador, ou estar vereador, então eu quero, de uma forma assim, daqui para frente, ser justamente um vereador, mas aí com aquela vontade de fazer a diferença. Fazer a diferença. Super legal! Cleverson Rocha, recebendo aqui o vereador Cleverson Rocha hoje no Legislativo Podcast. Esse podcast que é um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, do IBPOM, e você pode conhecer os nossos produtos, serviços, o MVA aí no QR Code. Para quem não está entendendo nada desse negócio de sardinha e tubarão, que inclusive o tubarão é o símbolo aqui do podcast, né? É porque essa brincadeira começou lá em 2020, um dia eu estava dando uma aula e uma pessoa chegou no chat, ela estava tumultuando demais o chat, com muitas ideias, e falando falando muito mal dos vereadores. Aí até quero puxar depois um pouco dessa frase da sua mãe. E daí eu falei assim, olha, quer saber? E essa pessoa era candidata. Eu falei assim, olha, quer saber? É muito candidato sardinha se achando tubarão. E daí os alunos que estavam ali, naquela época, nós éramos 20, 30, era muito pouco o movimento naquela época, né? E aí, eu sou o tubarão, prof, eu sou o tubarão da prof dos tubarões. E aí começou, passou a campanha, esse pessoal foi eleito, prof, e agora eu fui eleito, eu quero saber como que eu vou ser de fato um tubarão. E aí começou essa história da sardinha do tubarão. Mas a sua mãe é muito sábia. Cleverson, uma vez eu recebi uma pessoa no meu escritório e ela tinha muito o interesse de ser candidata. Essa pessoa que eu recebi no escritório, ela tinha muito interesse. E aí eu falei assim, você quer ser candidata ao quê? Não, eu quero ser candidata a deputado. Deputado estadual, federal? Não, federal. Eu falei assim, e eu acho que seria bacana você tentar a eleição para vereança, né? Você poderia ser eleito. Não, vereador para mim é muito pouco. Vereador para mim não tem como resolver muita coisa sendo vereador. Eu falei assim, olha, eu acho que não dá para a gente trabalhar muito juntos. Por quê? Porque você pode entender que a vereança não faz parte do seu projeto político. A oportunidade que apareceu na sua carreira política já te diz, olha, o cenário está armado, o cenário está pronto para você ser candidato a deputado. Agora, você me dizer que vereador é um parlamentar de segunda categoria, você veio no lugar errado. Porque se tem alguém que resolve problema no legislativo deste país, é vereador. Tanto é que levam aí o título de para-choque da política, né? Então, assim, eu nunca sonhei o meu filho ser vereador. Que legal, porque sua mãe entende mais do que muitos que chegam aqui dizendo que querem ser candidato a deputado e de que vereador não serve muito para a carreira política dele, né? Então, isso aí foi uma das coisas que já aconteceu na minha vida também. E aí, Cleverson Tubarão, fui eleito e agora, né? Fez quantos votos? Fala um pouco da realidade do seu município. O Cleverson conseguiu porque ele gastou muito dinheiro, porque ele teve muitos cabos eleitorais, porque o município dele é grande, porque essas coisas que a gente... essa história do Cleverson não é para mim. Porque tem um povo que é filho de São Tomé, tem que ver para crer, sabe? É vereador e vereadora. Diga um pouco para nós a sua realidade. Eu tive 448 votos. Afirmo que foi minha meta. A minha meta era 400 votos. Você falou antes que era 200. Não, 200 votos era para fazer a base. Tá. Se eu tirasse 200 votos, eu sairia feliz. Sim, agora entendi. 200 votos poderia, né, não ter sido eleito, estaria tudo tranquilo. Eu sabia que ainda estava no caminho certo. Tá. Né? Mas,
Quando eu fui fazer a contagem ali antes, a minha pesquisa, né, que eu tentei abordar de uma forma diferente mesmo, e realmente muito manual. Lembrando que eu sou programador, sou da área de informática, né? Sei trabalhar bastante com GPT e várias técnicas ali voltadas a cálculos mesmo, e usando sistemas. Então eu almejei 400 votos, era a minha meta. E claro, assim, com orientações de pessoas aí que sempre me davam feedbacks da forma que eu estava trabalhando. E tenho que confessar que soube depois que teve apostas aí que eu tirava 100 votos, né, doutora? Porque realmente eu não usei nenhum real de recurso próprio. Às vezes a pessoa fala, isso, aquilo. Não foi. Realmente só os recursos que o partido oferece ali para poder, as despesas básicas. Por quê? Se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos primeiro mostrar que é possível fazer de forma diferente, né? E foi isso que eu quis implementar desde o começo. Então, desde a minha família, né, minha filha que está aqui acompanhando comigo, ela participou nessa campanha, porque é a minha base, é a minha família, né? A questão de religiosa que nós temos, nós seguimos do mesmo sem alterar ou usufruir daquela situação, né? Sempre trabalhando de uma forma bem honesta e transparente. E isso que eu vi que muitas pessoas não enxergavam, né? Como que o Cleverson vai conseguir chegar dessa forma? Para ter uma ideia, uma coisa que me emocionou bastante no dia foi o dia do meu pai, né? Meu pai, eu sempre brinco assim, ele é muito sábio, porque ele é nos bastidores, ele acompanha e quando você vai perguntar, ele te orienta. E teve uma situação, né, que temos um costume de tomar café todos os dias no meu pai. E nesse dia ele chegou dizendo uma frase que eu gostaria que muitos que estiverem acompanhando levasse mesmo no coração essa frase, que ele disse assim, Carlos, com certeza o Cleverson não vai conseguir chegar, né, como vereador se ele não investir, né, recursos para entrar no vereador. E eu vou dizer para você, eu fiz de forma diferente e falo pro meu pai assim, olha pai, não precisamos, né, ser desonestos, né, ou usufruir de benefícios nossos que nós temos ali de recursos para estar como vereador. Então isso me deu um empoderamento quando eu entrei, porque as pessoas viram, né, o Cleverson, nossa, ele realmente entrou dessa forma. Eu mostrei que é possível. E aí, na vereança, as pessoas também aguardam um trabalho de forma diferente. Foi aí que eu falo, então, né, a frase da minha mãe ali, trabalhar de forma diferente e de forma honesta. Então, quem acompanha ou acompanha os métodos, né, do MVA, funcional, funciona mesmo na realidade. É claro que vai ter os desafios da comunidade que uma parcela ela não acredita. Mas quando o resultado começa a aparecer, eu sempre brinquei na associação, né, que nós comentamos os empresários, nós crescemos 90%. Então esse resultado não tem quem confronta, porque o resultado não há argumentos. Então nós brincávamos muito com isso. E eu quero daqui 4 anos, porque tem muitos que se elegem e falam, não, candidatura você se faz 3 meses antes. Falei assim, eu já vou fazer 4 anos. Né? Por quê? Porque eu quero chegar próximo ao meu eleitor e mostrar o resultado. Então é mais ou menos isso aí, doutora, que né, gostaria de passar aí. Então é mais ou menos esse início aí que teve. E Porã tem quantos habitantes? Hoje no IBGE é 15 mil habitantes. Votos válidos? 9 mil. 9 mil. Então uma campanha de interior, né? Uma campanha de interior. Passo a passo, casa a casa, visitas mesmo, pequenos cabos eleitorais, 2, 3, amigos, quando não a mãe, quando não a funcionária da minha mãe, quando não o amigo da minha mãe, amigo do meu pai, fazia visitas pessoais mesmo assim na casa, conversava, explicava a forma que iria ser e por isso o desafio, né? Porque chegar na residência, até a população, ela espera um benefício, é até estranho, mas... muitos ao mesmo tempo também não, né? A gente fala também do lado, né, que não quer, mas muitos já se posicionavam, sabia do meu trabalho, então se posicionava da forma bacana, assim, falou, então você vai ter que fazer dessa forma. Tem pessoas que eu visitei, por exemplo, que falavam assim pra mim, mas eu quero ver se você vai vir visitar eu após a política. E eu já visitei. Legal. Então é bacana isso aí, né? Mas 9 mil votos válidos ali, tivemos um candidato só para prefeito também lá na nossa cidade. Na cidade. Legislativo Podcast, um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, o IBPOM. Você, Sardinha,
desacreditada aí do Cleverson, como diria Zagalo, você vai ter que me engolir, não é? E você que também não quer nadar com a sardinhada, acompanha aí o QR Code na tela para conhecer o método vereador atuante. Cleverson, fui eleito e agora? Como honrar esse eleitor, essa luta toda, porque a gente termina a eleição e só descobre que a confusão está começando agora, né? Como que foi chegar na Câmara, entender um pouco mais do Legislativo, as comissões, qual comissão você quis fazer parte, como que foi esse primeiro contato? Você já tinha um contato anterior? Já conhecia a Câmara? Como que foi? Não conhecia o procedimento, e os desafios enormes, porque você chega num ambiente e tem muito, você brinca, dinossauros, né? Sempre foi assim, né? Continuará sendo assim. E eu tenho eu falo qualidade, alguns falam defeito, de argumentar e questionar o porquê, né? Então, o maior, né, assim, resistência que eu tive é justamente isso. Então, na associação eu trabalhei dessa forma, numa linha de raciocínio, e na Câmara eu também tento fazer dessa linha de raciocínio. Então, o desafio maior é esse, é ter lá dentro um formato e você querer desenvolver de outro formato. É por isso que eu volto a falar novamente, né? O MVA, ele mostra para mim um norte que é um pouco diferente do costume da maioria das câmaras, acredito. Porque chega lá, olha, não, isso não dá certo, não, isso não tem como. Ó, você não tem como nem ser reeleito dessa forma. Vereador não faz nada, né? Olha, você tem que ficar quieto porque não vai resolver nada. E você quebrar esse paradigma é muito difícil. Mas quando você quebra, aí você parece que dá um salto muito grande. Por exemplo, você disse como que eu quero manter. Eu sempre gostei de estar próximo ao meu eleitor. É o síndico que você chamou. Acho que eu vou levar isso para frente, síndico mesmo. Para você ter uma noção, quando teve vários problemas relacionados à iluminação, as pessoas me mandavam informações, eu dava instruções para ela, ou eu mesmo auxiliava ela a fazer o procedimento para resolver o problema. Aí alguns até colocaram apelido, né? Lamparina, de forma brincando, claro, né? Mas eu entendia sempre assim, opa, então tá dando resultado. Para a pessoa tá falando de mim, então tá funcionando, né? E outra, eu ia lá no eleitor e falava, resolveu o problema que você requisitou? Sim. Opa. E, doutora, como eu sou programador, eu não sei se existem outros vereadores que usam um sistema. Eu desenvolvi um sistema para mim mesmo, né? Sempre que eu trabalhei nas áreas, eu procurei desenvolver algo para facilitar e aumentar, assim, o ganho. O ganho em quê? Em gestão. Então, por exemplo, hoje, se uma pessoa me ligar e falar, olha, aquela solicitação que eu fiz para você, te pedi isso, tá tudo documentado. Todas as minhas demandas. Até eu brinco com o meu prefeito, que eu falo assim, as demandas que eu levo para ele, todas estão documentadas em um sistema. Um sistema próprio mesmo, que ele me faz lembretes, me faz tempo, questão de dias, observações. Tem que vir aí mostrar para nós do MVA, né? Para os alunos, bom saber, viu? São só talentos nesse MVA, né? É porque assim, doutora, eu posso dizer acho porque eu não sei a minha reeleição. Mas as pessoas, elas são carentes, sabe, em ser ouvidas. Uma das maiores frases que eu ouço é, eu não acredito que você me retornou. Aí eu falo, por quê? Nunca um vereador, né, ou eu pelo menos, não tive a experiência de um vereador me ligar perguntando se resolveu o meu problema. Aí eu disse, mas se você me passa uma demanda, no mínimo, né, como representante seu, eu tenho que dizer o resultado. Né? Então, se o prefeito negar, eu sempre brinco, não é o vereador. As pessoas falam, o vereador não faz nada. Não, eu vou receber a demanda. Aí, igual você disse, o para-choque. Vou no prefeito, né? Prefeito, a demanda que nós temos é essa. Resolve, porque ele é o executivo, não é vereador. Às vezes o vereador, ele sai da área dele, aí é onde ele cria o problema. Né? Porque ele fala, eu vou resolver. Eu não, né? Eu documento, levo para o prefeito, não resolveu, aí o que eu faço? Passo a demanda de volta para o eleitor. E aí é onde ele pode cobrar o executivo. Então, essa forma eu percebo que está funcionando muito bem. E aí também tem aquela questão assim, o que faz um vereador? Meu sonho é criar uma lei.
né? Eu tenho um sonho, Tubarão. Oi, prof, eu tô com um sonho aqui. Que sonho, Tubarão? Criar uma lei, quero ser o autor de uma lei aqui no meu município, fiscalizar, né? Ser aquele vereador assim, ó, que explode na fiscalização. Porque muitas vezes o vereador, o sonho dele está atrelado à função típica do vereador: legislar e fiscalizar. Então você entra ali com aquele sonho, né? Tomara que eu faça uma lei que seja executada no município, que seja bom para o município. E eu vejo que você tem muito uma preocupação também com a função assessora. O que é a função assessora? A função assessora do vereador, ela está mais relacionada à função atípica do vereador, que é a nossa Constituição resolveu separar assim: funções típicas, ou seja, na caixinha do legislativo está legislar e fiscalizar, na caixinha do executivo está administrar. Mas justamente pela função do vereador ser muito próximo à população, ocorre aquele momento em que você desenvolve uma função atípica, fora da sua caixinha, que é você indicar para o administrador o que ele poderia fazer pelaquela demanda, não o que ele deve, porque a indicação ela sempre está distrita ali à vontade daquele que administra. Então o vereador ele vai recolhendo todos os pedidos e levando para quem tem para administrar. E muitas vezes, Cleverson, os vereadores falam assim: porque o eleitor só fica me pedindo cesta básica, fica me pedindo consulta, fica me pedindo para levar ele em tal lugar. Então, eu tenho medo de ter um sistema igual o Cleverson tem, de atender a demanda da população, que as pessoas vão ficar me pedindo coisa. Eu escuto isso muito. E eu acho incrível, é extraordinário a forma como você vem desenvolvendo a educação legislativa no seu mandato, a educação para a cidadania, de que, olha, eu vou lá, eu vou recolher a demanda, vou levar quem de direito, até sob a ótica constitucional, que tem que resolver, e a gente vai dialogando bem com o nosso prefeito, e as coisas vão acontecendo, porque afinal todo mundo está aqui para trabalhar pelo município e pelo munícipe. Conta para nós como que é esse seu dia a dia na função assessora. Depois fala aí do teu Instagram também, que eu entrei lá, vi como você comunica tudo isso. Chegou lá a demanda da Dona Maria, que tem uma lâmpada lá para trocar. Aqui no Paraná a gente está passando pela modernização do LED, né? Expõe para nós um caso e como você resolve isso. Tanto usando o seu sistema, o marketing, o diálogo com o executivo. Perfeito. O primeiro, quando a pessoa me passa, primeiro eu passo para ela verificar se ela já entrou em contato com os setores. Eu sempre falo que as pessoas primeiro têm que procurar esse setor responsável. Mas, no primeiro momento, você já percebe uma certa dificuldade, que é normal. Até o empresário, quando ele vai procurar uma associação, como eu trabalhava, ele também tinha essa dificuldade. Então, eu já recebo ele, faço algumas perguntas. Em muitos casos, eu faço os vídeos no meu Instagram instruindo como é que faz. Então, eu mando o vídeo para a pessoa, né? Porque a maior parte dos contatos hoje é o WhatsApp, e Instagram, TikTok, né? Então, se a pessoa entrar pelo canal do Instagram, eu já tenho muitos vídeos ali, eu já encaminho para a pessoa. Mas quando... Na maioria das vezes, só num bate-papo você já percebe a dificuldade. Então, quando a pessoa tem a dificuldade, eu penso assim, poxa, às vezes ela já foi no setor, né? Já não teve um bom atendimento, já teve a dificuldade. Então, o que eu faço? Eu trago ela para perto, porque eu sei que não é só aquela demanda que ela vai me passar, né? Eu já ouço muito mais ela. Então, eu pego, já faço um registro no sistema, nome, endereço, tudo dela, a demanda que ela tem, a data, tudo certinho, e aí eu passo a instrução ou faço junto com ela. Via online mesmo, olha, acesse esse endereço, faz isso, tal, ó, você vai preencher esse dado. Eu não tenho computador, eu mesmo abro o sistema, faço o agendamento e coloco os dados dela ali, sempre nos dados do nome da pessoa. Finalizou, né? A parte administrativa do executivo já tem um protocolo, passo para a pessoa o protocolo, coloco tudo isso no sistema e aí eu acompanho. A partir daquele momento, eu começo a acompanhar esse atendimento. Então, por exemplo, lá, a prefeitura tem um prazo de 1 semana para resolver o problema do LED. Então, passou 1 semana, o sistema já me traz, né? Aí eu tenho a opção de observação. Opa, o que eu entrei em contato hoje? Opa, me comuniquei hoje com o secretário, né, de infraestrutura. Então, opa, entrei em contato com o tal secretário e me passou que até terça-feira irá resolver o problema da iluminação da Dona Maria. Beleza. Finalizo aquele atendimento. O atendimento fica em aberto, mas sem finalizar. Entro em contato com o eleitor. E muita gente pensa que esse contato é prejudicial, sabe, doutor? Eu acho que isso não sei se é um dom. Que é aquilo que eu estava falando isso. aqui agora, né? Eu tenho medo de estar tão perto, porque o eleitor pede muito, né? Eu adoro. Então eu ligo pro eleitor, mando mensagem no WhatsApp, como é que foi isso? Resolveu, já foram aí, trocaram, não trocaram, sabe? Mesmo sabendo que às vezes nem foi trocado, mas o prazo passou. Então, por quê? Daí ele percebe assim, poxa, o vereador entrou em contato comigo, tá acompanhando o meu atendimento,
né? Não é ele que vai executar, mas ele está acompanhando. Então isso eu percebo que dá uma tranquilidade para o eleitor. Né? Opa, alguém está me representando, né? Que é o assessorar. E aí a gente vai passando isso pro executivo. Porque nós temos um prefeito muito da gestão. Ele não vai enxergar a Dona Maria. Muito difícil, só se ela ir numa rede social e reclamar, mas esse é o último estágio. Quando ela faz isso, passou uma semana, não resolveu, opa, executivo, está acontecendo algum problema nesse setor. Porque olha o que está acontecendo. Sem, né, criar muito atrito ali. Se é um prefeito esperto, que é o que nós temos, né, inteligente, ele absorve isso, opa, então eu realmente, esse setor meu não está rodando do jeito que deveria estar. Então, se ele é esperto, ele vai, resolve rapidamente. A Dona Maria, que também é eleitora dele, né, também vai ficar feliz. Por quê? Resolveu, o que eu faço? Eu vou entrar em contato com ela, olha, o executivo já resolveu, né? Falei com o prefeito estava com essa demanda, mas já foi resolvido. Aí o vereador, como assessor, ganha, o prefeito muito mais ainda, que fez o serviço, e aí sim eu finalizo o atendimento. Né? Que aí na plataforma eu sei que aquilo lá foi um atendimento executado. Como que você escolhe o que você vai comunicar nas redes sociais? Porque você tem uma média, assim, hoje, quantas demandas você recebe por mês? Por onde você recebe essa demanda também? É pelo seu WhatsApp? Como que você faz essa triagem? Pelos dois, WhatsApp e pelo Instagram. Eu falo que uma coisa chama outra. A partir do momento que você começa a postar algo, por exemplo, sobre a iluminação, igual no início nós temos grande parte da cidade sem LED ainda. Então fiz toda uma reportagem voltada ao LED. Aí as pessoas que queriam melhorar a parte de iluminação começaram a entrar em contato. E as ideias é fantásticas. As pessoas, elas, eu sempre brinco assim, são mais do que nós ainda. Então a gente só depois compila e melhora. Aí a hora que eu sento, né, igual eu falo, por ser uma área de informática, aí é claro, eu analiso a forma de comunicar, como que eu vou passar essa informação para o eleitor entender que eu estou trabalhando naquela área, por exemplo, para resolver iluminação, né? Vou no executivo, questiono a questão, o que o executivo está realizando para acontecer, né? Na Câmara, se existe alguma situação ocorrendo relacionado àquilo. Por quê? Quando eu passar a informação, tem que ser uma informação verídica, verdadeira, né? O exemplo da iluminação é o governador, né, tem disponibilizado o recurso. Então eu questiono o executivo, né? Você não vai fazer o LED a cidade toda? Quando que você vai fazer? Então um questionamento válido, que tem que colocar, né? Então eu passo, só que uma mensagem mais leve, aí o pessoal que acompanha o meu Instagram de uma forma mais brincalhona, que é uma comunicação que aproxima. Mais próxima da linguagem, perfeito. E aí, quando eu faço o primeiro, vem muito, né? Um exemplo aí, eu visitei uma estrada. Eu recebi umas 5 outras estradas para fazer outras reportagens. Mas aí, nesse momento que a pessoa faz, que é o legal. Porque nisso ela vai me contar uma história, ela vai me falar qual é o problema que ela enfrenta. Nesse eu vou marcar um café, porque eu não conheço aquele local. Aí eu marco um café e falo, olha, você me recebe para tomar um café? Ou muitas vezes elas oferecem. Aí que começa a rolar. Aí eu vou lá na pessoa, aí a pessoa conta a história, eu falo, opa, né? A luzinha já acende, dá para contar uma história. Né? Nós tivemos recente a história de uma estrada, uma estrada estiva, uma estrada muito antiga. E eu percebi que o eleitor, ele gostaria muito de contar aquela história. Aí foi o que nós fizemos, uma postagem voltada para a estrada. Que no caso valoriza o local, né? A população sabe daquele local e o eleitor fica mais contente ainda. Muito bom, vou pedir para nossa produção colocar aí na tela para vocês um pouco dos vídeos do vereador Cleverson, o @ do Cleverson. Achei muito legal aquele da estrada que você fez e um do mapinha, que você anda com mapinha para dizer. Eu achei muito criativo e uma ferramenta gratuita, né, que já existe hoje. Então a produção vai colocar aí na tela para vocês. Olha onde a gente foi parar hoje. Aqui com a família do Manezinho e da Verônica. Trouxe o Martim junto, até a mãe aqui na estrada aqui pra gente conhecer. Mas eu quero saber, Manezinho, como é que surgiu esse nome Estrada Estiva? Viu, a Estrada Estiva ela surgiu por causa que antigamente aqui chovia bastante, tudo de mato, lado a lado quase. E então fazia aqueles atoleiros e os carros atravessando, cortava aquelas árvores, conforme a pessoa podia tirar também, né? E fazia naquela esteira, que é onde fala a esteira, fazia um estiva, aonde para atravessar. Olha só. Porque foi, por exemplo, tendo estrada, não é só o mantimento que vai atravessar, a saúde também vai facilitar. Legal. Né? Onde que, por exemplo, aqui, não é dizer não, por nome de estiva ou marizado que chegue, mas é produtiva. Ela é produtiva de leite, inclusive eu estou nessa batalha já, não tem nem 50 anos, mas já está perto de passar de 50.
Mas tem ainda muito, os companheiros daqui, e de grão, aviário, ali na frente tem um aviário, mas e o tempo? Se melhorar aqui, é o que nós esperamos, que é o sonho de todo mundo. A turma fica até um pouco meio triste aqui já, porque, caramba, a maior parte todo lugar asfaltado. Olha como que interessante. Então é um sonho, né? Então, o Manezinho tá contando e a Verônica, de chegar em seus asfalto aí, né? E nós estamos vendo aí o executivo trabalhar. E eu vou dizer pra vocês, né? Que além do sonho de vocês, eu tenho certeza aí que esse trabalho tá sendo realizado também pra, se Deus quiser aí, realizar esse sonho. Muito bom. Então trocou o nome, se for pra melhorar, é muito bom. Melhorar, eu não valo nada, mas tô aqui, eu gosto. Então, ó, estiva o Mário Zago, que esse asfalto realiza aí pra realizar o sonho. Não é preciso. E não é eu que preciso. Eu já de meio pra tarde, já passou, já tô com as 4 horas, 5 horas já. Mas tem ainda muita gente para sobreviver e precisa. É produtivo, né? É uma região produtiva. É a vida. Isso mesmo. E facilita a saúde também, caramba. Tô doente, até que ele leva na buraqueira já foi. Já não tem mais jeito. É isso aí. Valeu, pessoal. A história da estrada estiva e agora, Mário Zago. Legislativo Podcast, um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, o IBPOM, formando tubarões da vereança municipal. Acho que eu vou mudar a minha missão. A minha missão está lá, formar agentes de transformação da política municipal. Agora o povo já conhece a gente como prof dos tubarões mesmo, né, Clevers? Então já vamos mudar a missão também. Acompanhe o QR Code aí na tela e acesse os nossos produtos e serviços. Cleverson, você me disse uma coisa muito importante, que foi um pouco do trabalho técnico também, das comissões, né? Muitos alunos que chegam no método vereador atuante, a vereança é feita de pessoas comuns, de pessoas do município. Isso. Então, é muito difícil, às vezes, assim, ter aquela pessoa que é aluno, que é advogado, que é médico. Nós temos também, temos do médico ao gari, como alunos aqui no método vereador atuante, né? Já tivemos gabinete aqui de vereador que veio dessa demanda. Eu era gari, uma pessoa muito simples, eu cheguei aqui, agora eu sou relator da Comissão de Orçamento e Finanças. Como foi para você também buscar essa técnica para desenvolver o seu trabalho lá na comissão? Uma facilidade que eu acabo tendo é por causa da informática, né? Claro que daí, para você parte um pouco técnica aí, ou jurídica, né? Somos bem assessorados, mas o meu maior desafio foi em questão dos questionamentos relacionados às comissões, né? Como eu sou relator do Orçamento e Finanças, então no início eu questionei muito, né? Porque eu gostaria de contribuir muita coisa. A gente sabe que quando faz ali, o advogado faz o parecer, ou nós fazemos o parecer, muitas coisas é técnica, né? Mas tem a parte que você pode contribuir para adicionar naquela comissão. Mas eu percebi que é um pouco engessado, era um formato que, né, já não batia muito com o meu formato. Que eu gosto de dar muita opinião, participar, criticar. Até brinquei em muitas reuniões que tiveram falando assim, olha, eu primeiro gosto de fazer uma crítica construtiva para ganharmos com resultado. Porque se eu só elogiar, né, vai tudo permanecer, tá tudo bom. Mas sempre tem algo para melhorar, né? Então, o maior desafio que eu tive, por exemplo, das comissões foi esse. Primeiro, que eu não ter muito entendimento do funcionamento das comissões, né? Mas o maior problema foi essa questão do formato mesmo, de já estar consolidado ali, sempre fixo daquele costume da Câmara. Né? E aí hoje vocês estão numa linha mais produtiva mesmo, mais técnica, questionando mais. A gente sabe que o trabalho das comissões é diferente do trabalho do plenário, né? Como vocês estão tentando mudar isso lá? Começou nos questionamentos. Porque quando no início aqui, falei assim, muitos eram engessados. Por exemplo, tá ok, se todo mundo concordar, tô ok também. Hoje eu já percebi que quando a gente começa a questionar, daí começa já a ter um debate maior. Legal. Então hoje já chega uma demanda, já pegou o padrão do início, que é o quê? Opa, primeiro vamos questionar. Então hoje a gente notifica o jurídico do executivo para vir falar conosco, né? Ou outros setores, já cogitamos chamar um secretário, ou muitas vezes a gente vai no prefeito mesmo e fala, olha, por que isso aqui? A justificativa não, né, já aconteceu, eu mesmo já solicitei uma nova justificativa. Falei, não, tudo bem que não é para esse malefício, a população está desconfiada. Então justifique, né, mas no papel. Porque tem muito na Câmara também mas ele falou que não tem problema. Mas a gente está dando o aval. Então se a gente está dando o aval, poxa, então põe no papel,
exatamente o que você quer contribuir, se é para modificar para ser melhor para a cidade, então coloca no papel. Então nós começamos a exigir dessas formas. E como o prefeito ele é muito correto nessa linha, não tivemos problema, né? Começamos a questionar e hoje está dessa forma. Então Legal. há um questionamento maior. Então hoje, muitas vezes a gente senta e discute mesmo o projeto. Opa, mas peraí, isso aqui não vai acontecer o quê? O que vai mudar? O que não vai? Vamos olhar, vamos questionar, vamos lá no executivo, vamos no jurídico, vamos chamar mais um, chama o engenheiro. Isso está ocorrendo, bem bacana. Que legal, é muito bacana ver aí o trabalho das comissões, as comissões sendo mais efetivas. Muitas vezes os vereadores não sabem o que faz uma comissão. Chega lá, aqui sempre foi assim, aqui comissão não se reúne, comissão não faz nada. Comissão é até legitimado para propor projeto de lei, gente. Está lá no nosso artigo 61 da Constituição Federal, entre os legitimados, o vereador, o prefeito, o cidadão e os membros das comissões. Então, às vezes, de um trabalho que foi feito lá nas comissões, a gente descobre que aquilo pode virar um projeto de lei, uma sugestão legislativa para melhorar também a vida no município. E de pouco conhecimento o trabalho das comissões no Brasil. Digo assim que a gente tem tanto trabalho nas câmaras municipais, e um deles que eu gostaria de ver muito melhorar é a questão do trabalho das comissões, porque pouco se conhece, né, Cleber? Como você falou, vamos chamar um secretário, vamos entender melhor por que esse projeto de lei tem que ser assim. Essa semana mesmo eu recebi o contato de uma presidente, ela, Mônica, a gente tem que votar o projeto de lei segunda-feira e a gente ainda não entendeu. Eu falei assim, por que tem que votar na segunda-feira? Não, se o projeto não tem prazo de tramitação, ele não tem que ser votado na segunda-feira. Na verdade, a gente tem que entender para votar. E às vezes eles chegam em mim nessa urgência e eu também vou me levando pela urgência dos vereadores. É verdade, tem que dar uma resposta. Peraí, gente, a gente está votando uma coisa seríssima e tem que votar na segunda-feira. Então, muito bacana, Cleverson, ver essa preocupação técnica sua também com o trabalho das comissões. Como você bem colocou, chegou na Câmara, a gente já tem um corpo técnico que sabe nos guiar, mas que, quem sabe, a gente pode melhorar a forma como os vereadores recebem a informação. Eu acho que a sua atuação foi mais nesse sentido. Levar inquietação para os colegas vereadores para a gente ter uma melhoria aí nos trabalhos das comissões. É isso que eu percebo um pouco da sua fala. Cleverson, muita gente está nos assistindo e fala assim, não, esse Cleverson deve ter uns 3 assessores no gabinete dele, né? Um gabinete, muita gente para receber demanda da população, gente para ajudar a gravar vídeo, gente para ajudar a ler projeto, para ele questionar lá nas comissões, já entendendo um pouquinho do seu mandato. O que é o mandato do Cleverson hoje? Qual o apoio que você tem para o seu mandato? É o Cleverson mesmo. Eu, vereador, né? É o Cleverson do marketing, né? Temos o vice-presidente do marketing, que é o Cleverson. Temos o assessor Cleverson. Nós temos uma equipe muito grande de Cleverson. Mas eu acho que é isso que também fortalece. É claro que nós termos um assessor, você acaba ganhando um pouquinho do tempo. Mas no momento também, sabe, doutora, me aproxima bastante, porque aí eu vivencio bastante aquele momento, né? Mas realmente aí eu acredito que muitos que não têm o assessor têm essa dificuldade, eu tenho mesmo. Mas, como eu disse, eu venho da área de informática, né? Então, edição, essas coisas assim, eu tenho um pouco mais de facilidade e aí eu ganho tempo nessa área. Mas se eu não tivesse, eu acredito aí que não daria conta mesmo de fazer todas essas edições de vídeo. Meus vídeos eu gravo hoje, a minha intenção sempre é postar no mesmo dia. Legal. Eu não deixo para as edições ali, eu tento editar rapidinho para postar, porque hoje está muito dinâmico. As pessoas querem se ver o mais rápido possível, né? Como que ficou. E outra, hoje é uma coisa, amanhã já modificou. Amanhã aquela história já não é a mesma mais, já alterou. Então é muito rápido. Então eu acho que essa rapidez aí na questão que eu faço das edições, e sem essa equipe, acho que também é um diferencial que a população vê. Sim, e também, às vezes eu tenho vereadores aqui, professora, meu gabinete inteiro faz o seu curso. Eu falo assim, e você? Você está fazendo o curso? Professora, eu estou sem tempo. Eu falei assim, mas você tem que fazer o curso também, né? Não adianta só terceirizar o conhecimento, porque às vezes numa pegada ali numa comissão, num tema numa comissão, é você que tem que saber. Então, essa capacitação, ela começa no líder, no mandatário, no vereador, para quem tem gabinete chegar nos seus assessores. E a gente vê muitos vereadores aqui solitários mesmo no MVA, que tocam tudo sozinho, que buscam o conhecimento para poder desenvolver bem o seu mandato.
Legislativo Podcast, um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, o IBPOM. E você, Sardinha, que quer conhecer aí os nossos cursos, é só acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela para você. Cleverson, já se aproximando aqui do nosso finalzinho, eu queria que você falasse aí para nós, para o seu eleitor, para quem está nos ouvindo, o que você está buscando desenvolver no seu mandato e o que você busca realmente que as pessoas do seu município procurem no seu mandato. Como que você até falou que já voltou a buscar as pessoas, passar, né, aquela prestação de contas. O que é o Cleverson vereador hoje e o que você está buscando desenvolver como vereador no dia aí do seu mandato? Bom, primeiro, o lema que eu levantei é ser diferenciado, fazer diferente. Então, o que eu quero entregar para a população é assim, que o vereador, né, tem como, sim, ele fazer a diferença. Né? Que não podemos viver no comodismo. E a população, ela precisa desse auxílio do vereador. E é isso que eu queria ser. Né? Até o final do meu mandato, eu gostaria muito de chegar no meu eleitor lá e falar, Cleverson, você me representou. Se eu ouvir isso de uma, duas pessoas, eu falo, fiz o meu trabalho de forma correta, da forma certa, entreguei o máximo. Né? Por isso até meu sistema para mostrar ali no final, né, uma prestação de contas dos atendimentos, né, tudo aquilo que a gente pediu, tudo aquilo que foi resolvido, que não foi resolvido, porque isso para mim é representar o eleitor. Então quando o eleitor me manda ali, você que está aí assistindo, e coloca lá uma mensagem, nossa Cleverson, gostei que você foi lá visitar esse local, olha, morei há muitos anos lá, isso para mim já me dá força e é gratificante. Né? Com toda certeza, o conhecimento eu venho buscando muito, doutor. Agradeço bastante. O formato que é o MVA, ele é para quem procura sair do comodismo. Tá? Há de quem pensar que há truques, não há. Né? Posto praticamente todos os dias, eu converso com o eleitor praticamente todos os dias. Então, o meu desejo, no final, né, dos 4 anos, que eu digo sempre assim, eu estou vereador esses 4 anos. Se eu vou ou não me candidatar, isso eu vou pensar só lá na época de campanha. Né? Mas o meu objetivo é chegar próximo, né, ao final dessa gestão e eu conversar com as pessoas e querer ouvir. Eu te representei? Se eu ouvir positivamente que eu representei, que eu trabalhei de forma correta que o eleitor precisa, aí sim, né, eu vou começar a pensar em entregar um novo resultado, que é um novo projeto para 4 anos. Mas esses primeiros 4 é mostrar para o eleitor que vereador, sim, tem o seu trabalho válido, tem a sua capacidade de mostrar resultado, tem um poder nas mãos ali que consegue fazer muitas coisas, projeto de lei e assessorar a população. Então, nesse final é isso que eu quero ouvir do meu eleitor e das pessoas, claro, que convivem ali. Que foi o que eu ouvi na associação comercial, quando nós entregamos a gestão. Foi assim, como que, né, foi feito 90% de crescimento e aumento do resultado. Foi no decorrer, não foi num mês, 2 meses, não foi campanha, foi o trabalho nesse período. Então eu quero entregar um trabalho contínuo até o final da minha gestão. Então é mais ou menos isso aí. E com toda certeza eu estou buscando, né, cada dia mais instruções, cursos que eu faço relacionados ao legislativo para entregar realmente, para tirar da mente do eleitor que vereador não faz nada. Pode ser que os outros, né, ou quem você conheceu como vereador não faça, mas eu quero ouvir que o Cleverson como vereador faz. Que legal, Cleverson. Muito bacana ver o seu envolvimento com o mandato e desmitificando um pouco isso também, esse paradigma de que, olha, você só vai ser atuante se você tiver uma lei aprovada. Você só vai ser atuante se você viralizar um vídeo seu de fiscalização. Que é isso muito que essa ilusão de que a vereança é feita para o sucesso, para vitórias. E a vereança é feita para as lutas que a gente vive ali no dia a dia mesmo. E eu não acredito que existe derrota, existe sempre um aprendizado a cada dia. Ó, eu fiz isso, às vezes o prefeito não atendeu porque eu também não entendi que também não era função do município atender aquilo. Então, acho que é uma caminhada diária, né? E também queria pedir para você aí deixar o seu último recado para os vereadoras, deixar também o seu Instagram para quem pode te acompanhar,
dar aí o seu depoimento final. Aquele vereador que começou o mandato, e aí a campanha é assim, é oba-oba, né? A campanha a gente vai vivendo aquela confusão e chega lá no mandato, puxa, eu desanimei, eu acho que não é isso que eu quero para mim. Ah, eu sou base, existe muito ciúme, eu não consigo fazer nada. Ah, eu sou oposição, o prefeito não me atende. Agora nós estamos aí com 9 meses de mandato, já começa a surgir aquele desânimo. Ah, isso aí não é para mim. O que você tem de deixar, para deixar de recado para os nossos nobres colegas vereadores e vereadoras? Olha, o recado que eu dou é assim. O vereador, quando ele é eleito, ele tem aquele receio de fazer aquilo que é mais cômodo até para os outros vereadores ou para o executivo. E eu vou dizer para vocês, o meu segredo, né, para abranger mais ou ter o respaldo da população é o que eu ouço deles. Então, por exemplo, lá, eu tenho um eleitor que manda para mim que está com um problema e tal. Se o eleitor, que é ali a pessoa que vota em nós, tá com aquela reclamação e você fizer um vídeo, se você comentar ou se você fizer uma visita, né, você já ganhou ali um respaldo enorme da comunidade. Então eu percebo que a maior parte dos vereadores ele tem esse receio de dizer aquilo que o executivo ou o legislativo quer ouvir, mas diga aquilo que a população quer ouvir. Quando você começa a dizer o que a população quer ouvir, aí você começa a ter um respaldo muito grande. E eu vou dizer, os vídeos que você acompanhar no meu Instagram, né, que é Cleverson Rocha, _ ali, você vai ver que aquelas ideias, a maior parte, 90%, é da população. Não é do Cleverson, né? Um bueiro que está com problema, uma ideia ali de pode cair uma criança, eles vão passando, olha, você poderia fazer dessa forma, olha, você poderia visitar tal local. Então, você, como é que você tá? Você tá ouvindo a sua população? Aí a estratégia, deixa aí pro EBVA, né? O curso da Mônica Lopes, para você pegar as estratégias. Que isso não pode faltar. Óbvio que você tem toda uma legislação para seguir, uma jurisprudência, algumas coisas que você pode, que você não pode fazer. Mas você se comunicar com o seu eleitor é o segredo. Então, às vezes as pessoas lá em Porã, na minha cidade, falam: mas como que o pessoal assiste bastante seus vídeos, como que você consegue? Mas é que eu estou comunicando com o meu eleitor. E se você ainda não se comunica com o eleitor, não perde tempo, não. Porque é o momento, é a forma mais prática que tem de você falar. Hoje é muito raro uma pessoa me procurar fisicamente. A maior parte, 99% é por WhatsApp. E a conversa flui muito tranquilamente. Dá para você marcar reuniões online ali. Então, a recomendação que eu daria primeiro é ter um respaldo de um curso, né, que tem ali uma linha de trabalho, que existem muitos segredos que eu não recomendo, mas existe uma linha de trabalho, que é você fazer de uma forma diferenciada. Mas você vai ter que viver o processo, isso eu já aviso, né? E é um processo que eu tive que passar no começo para ganhar o meu espaço, mas no final é gratificante, porque aí você começa a ter o respaldo de quem te colocou, quem te elegeu, né? Que é a pessoa do município. E o mais legal, que você começa a mostrar resultado que atinge aquele eleitor seu. Aí quando você faz uma visita, você é bem recebido, né? Então é muito gratificante. Isso aí eu recomendo a todos. E por isso que eu faço com muito carinho, muito amor mesmo. Visito o pessoal de forma assim muito tranquila, porque realmente eu me sinto bem à vontade de fazer essas visitas. Vereador Cleverson, um prazer te receber aqui, conhecer mais o seu mandato. Eu recebi seu depoimento lá no MV. Eu sou aqui de Porã. Eu falei para os meninos, o Cleverson é daqui de perto, tem que trazer o Cleverson para o podcast. Nós já gravamos essa temporada do podcast em Brasília. E aí depois eu senti a necessidade, assim, de falar mais dos vereadores que estão aqui, mais próximo da vida, do interior, né? Lá, a primeira temporada foi legal, a gente teve vereadores que estavam ali na capital federal naquele momento e participaram. Eu falei assim, não, a gente está aqui no interior do Paraná também e quer conhecer mais os vereadores da nossa região também. Cleverson, muito obrigada pela sua participação, viu? Deus abençoe demais o seu mandato, a sua missão, a sua família, que a família também entrega muito, né? Sim. E que você possa continuar dando exemplo na vereança atuante de Porã, aqui no nosso querido Paraná. Pessoal, é isso aí. A gente se encontra no próximo episódio do Legislativo Podcast. Você, Sardinha, que ainda não acompanha as nossas redes sociais, não, @Prof. Mônica Lopes e @ibpom.oficial. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.